Informações divulgadas pelo Ministério da Defesa de Taiwan mostram nessa semana que o Partido Comunista Chinês voltou a ameaçar o país independente. Cerca de 52 aviões militares da China foram enviados hoje à zona de defesa aérea do país. Essa é a maior ameaça aérea realizada em um único dia contra Taiwan. No Guerra, o secretário de Estado do governo Trump compartilhou uma reportagem sobre o assunto e afirmou, abre aspas, devemos sempre estar com Taiwan, fecha aspas. Né? Ontem o Departamento de Estado norte-americano emitiu uma nota onde afirmou estar muito preocupado com a atividade militar provocativa da República Popular da China perto de Taiwan. Abre aspas. A atividade é desestabilizadora, corre o risco de erros de cálculo e mina a paz e a estabilidade regionais. Instamos Pequim a cessar sua pressão militar, diplomática e econômica e coerção contra Taiwan, disse o departamento, ao afirmar que os compromissos dos Estados Unidos com Taiwan serão mantidos. De acordo com informações divulgadas pela Fox News, somente nos últimos 4 dias, os militares da China já enviaram 145 voos para a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan. Ainda segundo o jornal, a ameaça de hoje foi realizada com pelo menos 30 caças e 12 bombardeios, né? 12 aviões de bombardeio, perdão. É importante lembrar que há muitos meses o ditador comunista chinês Xi Jinping vem declarando que a independência não é uma opção para Taiwan. Paulo? Eu me lembro que me chamaram de maluco na mídia tradicional, eu tava na Jovem Pan na época, e eu via chacotinhas desses analistas internacionais quando eu disse, se o Donald Trump não for eleito, Taiwan será invadida. E eu acho que agora, não sei, talvez as chacotas não sejam mais tão... Talvez o pessoal que tenha feito chacota esteja começando a pensar 2 vezes. Eu não fiz essa previsão do nada. As pessoas têm que entender um pouco de história. Eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui, só para as pessoas entenderem que tensão é essa entre China e Taiwan. Bom, Taiwan, tecnicamente, Taiwan não existe, não é um país reconhecido pelas Nações Unidas, não é um país reconhecido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem embaixada em Taiwan, nada do tipo. O Brasil, se eu não me engano, não tem embaixada em Taiwan. Em 1949, quando acabou a Guerra Civil Chinesa, você tinha 2 lados, né? Os nacionalistas, que eram apoiados pelos Estados Unidos lá com Chiang Kai-shek, e os comunistas, que eram liderados pelo Mao Zedong, contra os Estados Unidos, contra o apoio americano. No final das contas, os nacionalistas perderam e fugiram para a ilha que a gente chamava de Ilha de Formosa, eles chamam de Taiwan, né? E aquilo, os 2 lados se consideraram províncias rebeldes. Então, o pessoal, o Chiang Kai-shek e os nacionalistas diziam que, na verdade, a guerra em civil ainda está em andamento e que eles só fizeram uma retirada estratégica para aquela ilha, mas que eles são os verdadeiros e legítimos governantes da China como um todo. E os comunistas, na época do Mao Zedong, diziam que Taiwan era uma província rebelde. E até hoje, o que eles dizem é que Taiwan não é um país, Taiwan é uma província rebelde da China. E essa política é conhecida internacionalmente como política da uma China, onde só há uma China. O nome, inclusive, de Taiwan, oficialmente como país, é a República da China, né? E você tem a República Popular da China, que não é república, claro, todos os países todos os países comunistas são mentirosos até no nome, eles já começam mentindo até no nome, não é nem república, nem popular, que é o que a gente chama Se de duvidar, não é nem da China. China, né? E segundo os taiwaneses, aquilo não é nem China. Mas é a mentira completa até no nome. Mas, enfim, os 2 lados se consideram províncias rebeldes e eu acho que já foram 5, eu não me lembro mais, mas eu acho que já foram 5 situações onde a China tentou as chamadas crises do Estreito de Taiwan, onde foram os Estados Unidos que garantiram a existência de Taiwan.
É, bom, aí eu não quero aprofundar muito na história, mas desde das aproximações feitas no governo Nixon com a China continental, né, vamos chamar assim, com a China comunista, com o Partido Comunista Chinês, desde as aproximações feitas dos Estados Unidos reconhecem a China oficialmente, a China comunista como governo oficial, as Nações Unidas também, não, o Conselho de Segurança, o assento no Conselho de Segurança, a Organização Mundial do Comércio, enfim, todos os órgãos, é a China que tem assento, Taiwan não tem assento, e, mas nesse tempo todo os Estados Unidos, inclusive passaram uma lei na década de 70 dizendo que vão dar a Taiwan todos os instrumentos para a garantia da sua defesa. Embora não reconheçam como país, é óbvio que existe aí uma proposital contradição e os Estados Unidos estavam dispostos a viver com essa contradição. Só que o que impedia a China, então, a China de invadir Taiwan, era, primeiro, a China não era forte militarmente o suficiente para isso, e os Estados Unidos garantiam, tanto por lei quanto do ponto de vista, e efetivamente chegaram a mandar porta-aviões, etc., para o Estreito, várias vezes para garantir a segurança de Taiwan. Neste momento, estas condições não existem mais. Por quê? Os Estados Unidos. Primeiro, a China já é um país disparado hoje, já é com a decadência russa. A China já vem se tornando de forma muito sólida, e isso só vai aumentar nos próximos anos, como a segunda potência militar mundial, sem dúvida nenhuma, no Pacífico, a maior potência militar. E fazendo, sem dúvida nenhuma, sem comparação com os outros países que estão ali ao redor. E os Estados Unidos já estão num momento muito enfraquecido. O país e o Afeganistão serviu muito nesse sentido. O fato dos Estados Unidos hoje terem um líder que é visto pela própria nação como alguém que não está no comando, como uma pessoa fraca, como uma pessoa que reagiu de forma fraca no Afeganistão, isso faz com que a China seja cada vez mais ousada nas suas ações. E, obviamente, o Xi Jinping usa essa possibilidade da recuperação de Taiwan como uma cartada política num momento onde ele não vai lá muito bem, né? A economia chinesa não vai bem, você tem um perigo muito grande agora com a situação da Evergrande, que a gente falou aqui na semana passada, e as investigações de Covid, o próprio Jorge Soros e outros globalistas começando a atacar o Xi Jinping, então é óbvio que isso politicamente é utilizado. Então a gente vive um momento de enorme tensão, todas as nações do Pacífico, especialmente as nações ali que estão em volta, a Coreia, a Austrália, Vietnã, as Filipinas, o próprio Japão, o Japão desesperado, o Japão voltando a operar porta-aviões, comprando caça americano, a Austrália fazendo acordo com o Reino Unido e Estados Unidos para comprar submarino nuclear. Existe uma corrida armamentista no Pacífico pela percepção de que a China está à beira da invasão de Taiwan, e os japoneses dizem abertamente: Taiwan é a nossa primeira linha de defesa. Se a China invadir Taiwan, ela também invadirá o Japão, ou pelo menos ilhas que a China diz que são delas e que hoje fazem parte do Japão. A China tem disputa territorial. E mais do que isso, né? Ela diz que todo o mar do sul da China é dela, e sem o mar do sul da China, as economias daqueles países vai para o espaço. Então, o nível de tensão que o mundo vive, eu acho graça de analista que é pago para ser analista de consultoria internacional, mas não sabe porcaria nenhuma de geopolítica e dá risinho como dissesse que não acredito que ele acha que a China invadiria Taiwan. Não sou eu que estou dizendo, é a própria China que está dizendo. E agora, eu acho que com 2 dias atrás, a gente teve 38 e hoje 50 e poucos aviões chineses invadindo o espaço de identificação aérea. Isso é um primeiro passo antes deles invadirem efetivamente o espaço aéreo. E aí eu quero saber, quando eles invadirem efetivamente o espaço aéreo, tudo que eles estão buscando é uma retaliação militar de Taiwan, e aí eles testam, e é assim que os chineses trabalham com a política externa deles, eles vão testar para ver qual vai ser o tamanho da resposta americana. E a gente vive numa administração fraca, num momento de fraqueza econômica e diplomática dos Estados Unidos.